De volta com a Revista Novo Tempo, obrigada pela sua companhia. E para começar este segundo bloco, a gente vai falar de um assunto muito delicado, porque tem a ver com o cuidado com as crianças. E por que nós trazemos este tema hoje? Porque a Justiça da cidade de Sertãozinho, no interior de São Paulo, decretou ontem a prisão de uma mulher acusada de torturar crianças de até 4 anos em uma creche clandestina. Olhando para um caso como esse, é muito importante que a gente se informe para evitar que as nossas crianças, sejam filhos, sobrinhos, netos, vizinhos, sofram nas mãos de quem não tem condições de cuidar delas. E para falar mais sobre esse tema tão sério, a gente convidou a Daniele Vilar, secretária de Educação do município de Jacareí, interior de São Paulo, onde fica a sede da Rede Novo Tempo de Comunicação. Daniele, seja bem-vinda. Que pena que é para falar de um assunto tão delicado. Tão delicado e triste, né? Triste, porque exatamente. A gente vê essa situação, não é uma situação fácil. É. E tem um pouco da culpa também dos pais de não terem a informação total com eles, E né? é por isso que a gente traz, a gente tem um programa de boas notícias, mas a gente traz esse assunto aqui porque informação é libertadora. Exatamente. E a gente sabe que, por lei, gente, os municípios são responsáveis por fiscalizar as creches. Como esse trabalho é feito na prática, Daniele? Exatamente. Toda escola com a idade não obrigatória de ensino, que seria dos 5 meses até os 4 anos, elas têm que ter autorização para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação. Essa autorização ela passa por diversas fases. A primeira delas é estrutural, então a gente precisa averiguar o prédio, verificar se ele tem condições, e vai até toda a questão pedagógica daquela criança, se ela está sendo cuidada e educada no ambiente. Então, as secretarias elas têm por atribuição fiscalizar para fazer com que essas escolas estejam regularmente funcionando e a gente não tenha problemas como esse. Sim, pode até soar o parecer burocracia, mas é segurança, não é? Exatamente. Agora, quais são os principais sinais assim de alerta para desconfiar de uma determinada creche, de uma determinada instituição? É muito importante sempre verificar as condições, as instalações do prédio, né? A vigilância sanitária é uma entidade muito presente para essa fiscalização e tem toda uma norma de segurança e tudo mais para com os bebês. Então a gente sempre precisa olhar se tem autorização da vigilância sanitária, a VCB do bombeiro e a autorização da Secretaria de Educação. Então, esses 3 documentos são fatores decisivos para uma tomada de decisão. Além disso, tem um documento que todas as escolas têm, que chama PPP. É o Projeto Político Pedagógico, onde a escola informa como ela vai cuidar e quais vão ser as atividades que vão ser desenvolvidas com aquelas crianças. Isso é muito importante que os pais, ao procurar um estabelecimento, solicitem Eles podem fazer isso? Podem chegar lá na direção daquela determinada creche e falar, olha, eu quero isso, isso e isso, eu quero esses documentos. Podem, devem fazer isso, porque é assim que eles vão garantir a segurança das crianças. Né? Eles podem pedir os documentos. Se a escola não tiver em mãos na hora, eles podem solicitar por e-mail para a própria Secretaria de Educação se a escola tem autorização de funcionamento. Se ela tiver, a Secretaria vai ter uma relação dessas escolas. Certo. Bom, então é importante verificar se a creche é regularizada perante a Prefeitura ou a Secretaria de Educação, viu, minha gente? Como fazer isso? Ensino passo a passo, bem didaticamente, para o pai, para a mãe, para o responsável não errar nessa escolha. Na hora de escolher uma creche, a primeira coisa importante é olhar a estrutura, a edificação e como que as outras crianças estão sendo cuidadas. Então, é muito importante que a gente tire aquele dia de trabalho para ir verificar esse ambiente e ver, de preferência, com a criança lá, como que está sendo esse trato. A partir disso, você escolheu, você achou que é uma escola legal e que atende às suas necessidades, a ideia é olhar a documentação, solicitar essa documentação para o próprio diretor. Se o diretor não tiver, pode fazer isso por meio de e-mail, mandar um e-mail para a Secretaria de Educação
ou pelo portal da transparência. Em alguns municípios a gente já tem essa informação no próprio portal de transparência da prefeitura. Sim. Né? Em outros ainda não, mas essa informação toda a Secretaria de Educação consegue passar para o pai. E essa informação é muito importante porque garante a qualidade tanto do atendimento pedagógico quanto a segurança da estrutura física e a alimentação escolar também para essa criança. Né? A gente já teve casos de ver escolas oferecendo marmitex, né? E assim, com a boa intenção, porém a gente sabe que pode ter alguma coisa ali, alguma bactéria até no caminho e tudo mais nesse transporte. Então existe uma regulamentação toda por trás que precisa ser obedecida. E a Secretaria de Educação tem uma supervisão responsável por fazer essa análise o tempo inteiro dentro das escolas. Sim. E poder estabelecer se mantém ou não essa autorização do funcionamento. Agora, Daniele, que tipo de formação recebem esses profissionais que atendem nessas creches? Os profissionais de creche, eles têm muitas formações, principalmente nas questões de primeiros socorros. As crianças pequenas, elas podem engasgar, elas podem se acidentar e qualquer acidente dentro da escola, ele pode se tornar uma coisa mais grave. Sim. Então, eles têm bastante formação de primeiros socorros, eles têm formação quanto à higienização, aos cuidados da criança. Porque muitas crianças, infelizmente ainda no Brasil, a gente recebe com a mesma fralda que a gente entregou no dia anterior, Sim. porque os pais não tiveram condição de trocar. Então, essa parte da higienização, de como cuidar dessa criança, do que falar, a gente ensina até o profissional que vai trocar a criança a pedir licença antes de mexer ali no corpinho da criança, para ensinar que esse espaço é um espaço que deve ser protegido, né? Sim. Então, a gente tem toda uma formação pedagógica para as pessoas que cuidam e que educam esses bebês que estão conosco desde de muito pequenos. Sim, sem dúvida. Todo cuidado é pouco para proteger as nossas crianças. E eu digo para você, mãe, para você, pai, olhe nos olhos do seu pequeno. Ele fala muitas vezes sem pronunciar uma palavra, com olhar, com gesto, com às vezes uma atitude que não era comum, não era hábito dele. Então, olhe nos olhos, tá bom? E converse com seu filho também. Pergunte sobre o ambiente, sobre a professora, sobre todas as pessoas que estão lá na creche, seja na escolinha. Enfim, tenha essa relação de proximidade para você proteger o seu filho. Daniele, muito obrigada, viu? Obrigada, eu agradeço poder participar e falar de um assunto tão importante e que realmente a informação chegando aos pais, eles podem ter a melhor escolha e deixar seus filhos em segurança com os profissionais adequados. É verdade. Muito obrigada. E a informação é sempre libertadora.